Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal IF Soluções Simples. No vídeo de hoje nós vamos falar da função soma-se. Nós vimos com a função PROC-V que a função PROC-V ela não efetua a soma através dos critérios que a gente utiliza. Então o soma-se ela pode atender aí a gente nessa questão de somar através de algum critério estabelecido. Vamos lá então ver o que é o soma-se inicialmente. Vamos clicar aqui inicialmente na barra de fórmulas em fx, matemática. Procuraremos aqui o soma-se. Ok, abrirá essa tela aqui. Você pode ver que a função ela possui três argumentos. O intervalo e o critério aqui, eles estão em negrito porque são obrigatórios na função, enquanto o intervalo da soma ele não é obrigatório, ele não está em negrito. Nós vamos ver durante o vídeo como fazer essa função com os três intervalos e com os intervalos obrigatórios apenas. Mas o que é que essa função faz? Ela vai somar tudo que tiver no intervalo com os critérios que a gente vai estabelecer. Voltando aqui para a nossa função, para a nossa planilha, na realidade, nós temos aqui uma lista de CFOPs e nós vamos somar o valor contábil, base de cálculo, ICMS, isentas ou não tributadas e outras operações desta planilha de entradas que contém aqui uma listagem de notas fiscais com aquelas informações que nós vamos buscar. Então, o nosso intervalo vai ser a coluna de CFOP, o nosso critério vai ser o CFOP, que nós vamos informar, e o intervalo da soma vai ser cada intervalo aqui que nós queremos somar lá. Para facilitar, esses intervalos aqui estão na mesma ordem que nós temos aqui na planilha, para que quando a gente arrastar a fórmula, ela não se perca lá em relação à nossa base de dados. Vamos dar início então à nossa função. Digitaremos aqui em C8 igual soma-se, abre parênteses, o intervalo, como nós vamos ter o critério de CFOP, o intervalo vai ser o intervalo de CFOP. Vamos aqui em entradas, o intervalo vai ser o CFOP. Como eu não quero que esse intervalo se mova no momento em que eu arrastar essa função para a esquerda, para a direita na realidade, lá no nosso exemplo, eu vou dar um F4 aqui para travar essa coluna, então ela sempre será a coluna E, independente se eu vou arrastar essa função para a esquerda ou para a direita, ela sempre vai ser a coluna de CFOP. Ponto e vírgula, vou voltar aqui para o nosso exemplo. Nesse caso, eu posso digitar B8 ou posso colocar o CFOP entre aspas, mas entre aspas nesse exemplo não vai ser viável, até porque eu tenho uma lista um pouco extensa aqui de CFOPs, eu não vou colocar esse CFOP 1 a 1. Então vou colocar a célula B8 novamente. E da mesma forma, em relação ao intervalo que eu tive que travar a coluna E, eu vou ter que travar a coluna B aqui, mas eu quero deixar a linha livre, porque quando eu arrastar essa função para baixo, eu quero que essa linha se mova para cada CFOP aqui em relação à coluna B que estará travada. Então vou clicar aqui F4 três vezes, e aí eu tenho aqui que a coluna B está travada. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Nesse primeiro exemplo, eu vou somar o valor contábil. Então, a coluna F. Nesse caso, eu não vou travar, por quê? Porque quando eu arrastar essa minha função para a direita, eu quero que essa coluna F se torne a G, a H, a I e finalmente a J lá em relação a outras operações. Vou fechar o parênteses aqui para terminar a minha função. Enter. Vou arrastar para a direita. E vocês podem ver que a coluna G, coluna F virou G, virou H, virou I, virou J. E o meu critério aqui continua sendo B8. Mas agora eu vou selecionar toda a linha. Darei dois cliques aqui para que a função vá até o fim do arquivo. E vocês podem observar que continua sendo J.
e o meu critério deixou de ser B8 para ser B37, porque eu não travei a linha. Se eu tivesse travado a linha, ele iria continuar buscando o valor lá de B8. Vamos aqui pegar um CFOP apenas a título de conferência, 23,52, um exemplo. Aqui nós temos um subtotal aqui para quando nós filtrarmos aqui a relação do 23,52, nós tenhamos o valor exato para poder conferir, 23,52. E aqui a gente pode fazer uma conferência rápida para ver se a nossa função trouxe o valor corretamente. Vocês podem observar aqui nesse exemplo do CFOP 23,52 não há diferença nenhuma, então a nossa função SOMACI funcionou perfeitamente. Após esse primeiro exemplo, vamos ver uma outra forma de fazer o nosso SOMACI. Nesse segundo exemplo, nós vamos somar tudo que tiver o CFOP iniciado em 1, 2 e 3. Sendo que a gente pode observar que tudo que começou em 1 são entradas internas, tudo que começou em 2 entradas interestaduais, tudo que começou em 3 são importações, então entradas do exterior. Vamos colocar aqui o SOMACI. E nesse caso nós vamos utilizar o asterístico para o nosso critério. Vamos ver como é que esse asterístico funciona. O intervalo, como nós vamos utilizar o CFOP, continua o CFOP. F4 aqui para travar, como no exemplo anterior. Vamos voltar aqui. Inicialmente eu quero tudo que se inicia em 1. Então vou abrir parênteses, ou abrir aspas, na realidade. 1, que é o caractere que eu quero que busque o início. Asterístico, fecha aspas. O que é que esse asterístico significa? Ele significa que eu vou buscar lá no meu intervalo de CFOP tudo que se inicia com 1 e que tenha qualquer caractere depois. Ele não vai identificar mais nada depois. Ele vai pegar apenas o que começa com 1, independente do que vier depois. Vou dar aqui um ponto e vírgula. O intervalo da soma, nesse caso inicial, será o valor contábil. Vou fechar. Não vou travar da mesma forma que o exemplo anterior. E agora eu vou puxar, na realidade, isso aqui para baixo, somente para mudar aqui o meu caractere 2 e 3. Vocês podem ver que os valores mudaram e ele continua com o mesmo valor do exemplo de cima. Vamos arrastar aqui para esquerda ou para direita. Vocês podem ver aqui que os valores são iguais. Então, ele só está somando tudo que começou com 1, independente do que tem depois daquela informação. Vamos verificar aqui uma outra forma de fazer aqui com o asterístico. Também eu vou copiar a nossa função aqui e vou colocar este asterístico aqui na frente. Nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai somar tudo que terminar em 1, independente do que vier antes, certo? Nesse caso é só como exemplo, não vai trazer aqui um valor exato, porque eu não estou aqui com todas as terminações do CFOP. É só para você verificar que tanto pode ser o caractere que se inicia, quanto o caractere que finaliza o meu critério lá, a minha base o meu intervalo, na realidade. Intervalo. Então ele está somando aqui tudo que termina em 1. Apenas a nível de testes aqui, vamos filtrar aqui tudo que termina com 1. Vamos lá no nosso subtotal 30.600. 92336. Vocês veem aqui que isso funciona também dessa forma. Vamos verificar aqui o SOMACI com os caracteres de maior e menor. Neste novo exemplo, nós vamos somar todas as notas fiscais que estiverem
valor inferior a 100 mil reais e valor superior a 100 mil reais, utilizando os caracteres de maior, menor e também o de igual aqui, porque a gente vai precisar utilizar. Vamos colocar aqui igual a soma si. Nesse caso, nós não vamos ter o CFOP como parâmetro, vamos ter o próprio valor aqui como parâmetro. O intervalo vai ser o intervalo aqui. Foi removido aqui o subtotal apenas para que ele não entre na nossa soma. Vai ser o intervalo de valor contábil. Nesse caso eu não vou travar porque eu quero que ele se mova efetivamente quando eu arrastar. Ponto e vírgula, o critério vai ser, abre aspas, ele tem que ser menor ou igual a 100 mil, já que eu quero as notas com valores até 100 mil, ponto e vírgula, aspas, né, ponto e vírgula, o intervalo da soma será o mesmo intervalo que nós estamos aqui buscando. Vou fechar aspas. Não travei nenhum intervalo, porque quando eu arrastar, eu quero que ele se mova. Vou arrastar aqui para baixo. E aqui, ao invés de menor, eu quero que seja maior. Então, se tiver algum valor de 100 mil, ele vai ser incluído aqui no inferior. E no superior, ele vai pegar apenas o que tiver acima de 100 mil. Você pode ver novamente que o valor está fechando aqui com o que a gente tem lá na nossa planilha. Vou arrastar isso para a direita. Os valores eles são idênticos. Vamos agora fazer um soma-si sem o intervalo da soma. Então, só com aqueles dois argumentos iniciais, sem a necessidade de informar o intervalo da soma. Vamos copiar aqui as duas funções do exemplo anterior. Nesse exemplo, como vocês perceberam, a gente repetiu o intervalo com o intervalo da soma, mas nesse exemplo específico nós podemos simplesmente desconsiderar o intervalo da soma, porque a função ela vai entender que a soma será baseada nesse critério em relação a esse mesmo intervalo. Vamos dar um Enter aqui e excluir da fórmula de baixo também, vocês podem ver que os valores são idênticos. Então você pode, nesses casos onde você utiliza essa questão de igual ou maior ou menor, vocês podem utilizar o soma-si sem o argumento do intervalo da soma. Basicamente, soma-si é isso. Posteriormente vamos gravar um vídeo sobre o soma-sis, que é a mesma soma, porém com vários critérios, e não com um critério apenas, como a gente está utilizando aqui. E se vocês tiverem dúvida também em relação à função subtotal, que foi utilizada aqui no final da nossa planilha, a gente pode criar também um vídeo aí informando como é que ela funciona e por que nós utilizamos ela aqui no nosso exemplo. Muito obrigado por terem assistido nosso vídeo. Se gostaram, curtam. Se não gostaram, mandem suas sugestões e o porquê que não gostaram para que a gente possa melhorar a cada dia. Muito obrigado. Tchau.